Olá, boa tarde. Assine esse canal, vamos compartilhar e debater. Para já há algum tempo, alguns anos, eu sou convidado para fazer palestras para turmas de estudantes de universidades dos Estados Unidos, aqui em Salvador, em um programa ligado a uma espécie de Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. É um programa coordenado por uma colega, Clara Ramos, que acabou de criar o Instituto Clara Ramos, e ela traz principalmente grupos de estudantes dos Estados Unidos ligados a universidades. Recentemente me convidaram para tentar falar sobre o estado da arte do movimento negro aqui no Brasil. E depois de eu descrever a volta ao centro-direita, resultado das eleições do ano passado, que elegeu um projeto liderado por Jair Bolsonaro, de direita, de centro de direita, e a ameaça que isso significa para as conquistas dos direitos humanos no Brasil, se acaso não houver uma reação dos setores organizados da sociedade civil, se é que no Brasil existe sociedade civil organizada. Depois de eu descrever esse quadro, os alunos me fizeram uma pergunta de como é que o movimento negro do Brasil reage a essa situação. Você consegue, me perguntaram, apontar algumas lideranças do movimento social negro no Brasil hoje, que tem voz para tentar contrapor esse avanço contra os direitos humanos, liderado por esse projeto de poder no Brasil? Eu fiquei sem poder dar uma resposta objetiva a essa questão, porque de fato, depois de mais de 3 décadas de ativismo e de militância social na causa dos direitos humanos, que a causa do negro no Brasil confunde-se com a causa dos direitos humanos. 30 anos depois, nós negros, o movimento negro, não podemos apontar uma liderança sequer que tenha influência no debate público político do Brasil. Por que será? Porque em toda essa discussão sobre a modernização do Estado brasileiro, toda essa discussão que vem sendo feita no Congresso Nacional com a eleição de Bolsonaro, a reforma da Previdência, agora a reforma tributária, desde Michel Temer, a reforma trabalhista, os ataques que se faz ou que se tenta fazer a direitos adquiridos, direitos inscritos na Constituição, mas que esse projeto de poder vem ensaiando ataques. Por que você não vê uma reação autônoma do movimento negro? Por que não se leva a sério, o movimento negro no Brasil hoje? Nós podemos ter algumas hipóteses, podemos aqui levantar algumas hipóteses, dizer que a coisa é grave, Veja que nesse recente post que eu fiz no meu blog, visite o meu blog também, fernandoconceição.com. Recentemente eu publiquei um artigo, assim como também gravei aqui um vídeo para esse canal, defendendo a Lava Jato. Eu recebi vários comentários críticos, alguns até verdadeiros ataques ad hominem, ou seja, quando você foge dos argumentos e ataca pessoalmente a pessoa. A tese geral desses ataques ad hominem é de que eu teria me convertido ao conservadorismo ou à direita. Não tenho problema nenhum de ter me convertido ao conservadorismo, porque eu sigo as máximas de Aristóteles, O ser humano, por natureza, ele é conservador. Ele quer conservar as coisas, ele quer conservar os ganhos dele, Ele quer conservar a família, ele quer conservar as amizades, ele quer conservar o amor. Então, nesse sentido, sou conservador, mas politicamente sou um liberal de esquerda, entendendo esquerda como aquele setor
que luta para ampliar os direitos dos desfavorecidos, né? Direitos sociais, direitos políticos. Quer dizer, todo o enfrentamento que sempre fiz e faço até hoje, mesmo no lugar onde estou, né? Na instituição que estou, hoje eu sou um acadêmico no último nível da carreira acadêmica da Universidade Brasileira, né? E continuo no enfrentamento denunciando as arbitrariedades, denunciando a utilização da República para interesses privados. Então sempre agi dessa forma, pagando um preço por isso, um preço por vezes que resultou em prisões, em perseguições, em ataques levianos, né, que até hoje me tiveram como alvo, até hoje me têm como alvo, mas de cabeça erguida e com o apoio da estrutura, principalmente a estrutura familiar que possuo, faço o enfrentamento. Mas esses setores que reagem à defesa que fiz da Lava Jato, setores do movimento negro inclusive, né, tentam entender que essa minha postura de defender o combate à corrupção sem preferências ideológicas, né, sem preferências partidárias, isso me tornaria alguém que virou, sei lá, de direita, que está apoiando a direita, coisíssima alguma. Não votei em Bolsonaro, publicamente declarei que nós deveríamos evitar a eleição desse sujeito, né? Um sujeito incapaz, intelectualmente incapaz, né? Não votei nele, fiz campanha para que nós tivéssemos uma outra alternativa. Quem me acompanha tanto nesse canal quanto no meu blog sabe que no primeiro turno defendi a mobilização e o voto em Marina Silva, por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela defender essa visão ecológica, de defesa ecológica, social e política do país e do planeta. Então, jamais votaria nesse cara chamado Jair Bolsonaro, mas reconheço que também, por outro lado, jamais voltaria para o retorno do projeto criminoso de poder representado na última eleição para presidente por Fernando Haddad e Manuela Dávila, né? PT e o PCdoB. Jamais, só se eu fosse louco, porque o período do PT enterrou o Brasil, né, na situação que está hoje, né, de desemprego, de descontrole da violência, né, de perda de competitividade da economia brasileira. Afinal de contas, a economia foi enterrada, né, esses milhões de desempregados, né, endividamento das famílias, endividamento das pessoas que não conseguem pagar suas contas, né? Então, jamais votaria para o retorno desse projeto criminoso que inclusive assaltou, né, as empresas públicas, né, tentou corromper, né, um dos poderes da República, que é o poder legislativo, no caso do mensalão, né, portanto tentou enquadrar os jornalistas que pensassem de forma diferente, enquadrou a militância petista que também pensava diferente, que foi expulsa, teve que sair, construir outros partidos, vários próceres do PT que não seguiram a linha ditada, né, pela corrente majoritária, né, que chegou ao poder no PT, né, se viu dessa forma tendo a sua reputação destruída por esse projeto, certo? Então jamais votei nesse cidadão chamado Jair Bolsonaro, como não votaria naquele outro. Então o que eu tenho que dizer a esses meus colegas, tanto na academia quanto no movimento social e movimento negro, que não me convidam para nada, evidentemente, né, devido às minhas posições de autonomia no pensar, né, raramente sou convidado para participar de mesas redondas. Discuta-se, por exemplo, a questão de cotas e de políticas de ação afirmativa neste país, desconhecendo, né, que essa discussão tem um histórico e que esse que vos fala está no centro da introdução desse debate político aqui no país, quando era estudante lá da Universidade de São Paulo na década de 1990. Aliás, há hoje alguns que tentam inclusive apadrinhar o debate sobre ações afirmativas, se colocando como senhores dessa discussão e desse debate.
Não, esse debate não tem senhores nem tem donos, mas é incrível a tentativa de apagamento da memória, né, das nossas causas e das nossas lutas. É o que fazemos com as lideranças negras que não se acabrestam, né, que não se deixam corromper nem tutelar por um projeto político partidário. Porque, no meu entendimento, a questão do racismo no Brasil, a questão negra no Brasil, não é uma questão partidarizada, né? Nós não temos partidos, não há partido político que defenda sinceramente essa causa. Assim como também não há debate acadêmico sincero, já que a academia, os próceres da academia, né, desconhecem a experiência do racismo. Estou dizendo os próceres, eles estão até dispostos a tutelar esse debate e até apadrinhar alguns que se convertam ao seu ideário supostamente de esquerda, etc. Não é o caso deste que aqui vos fala. Então, a defesa minha intransigente da Lava Jato e o combate que faço a esse acordão que está sendo costurado neste momento nas instâncias superiores de poder no Brasil, no Supremo Tribunal, neste momento, na Corte Suprema do Brasil, uma articulação que é feita com parte dos ministros do Supremo, uma articulação que é feita com grande parte do Congresso Nacional, tanto na Câmara de Vereadores como no Senado Federal da República, né? E também no Palácio do Planalto, onde está o Poder Executivo, hoje, sob a liderança desse limitadíssimo Jair Bolsonaro. Esse acordão que está sendo feito para retroceder as conquistas que os brasileiros experimentaram, a sociedade experimentou, a sociedade brasileira, as conquistas da maior operação de combate à corrupção sistêmica do Brasil, uma corrupção histórica e sistêmica que recebeu o enfrentamento, né, dessa força-tarefa composta por investigadores da Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, o Poder Judiciário brasileiro, setores do Poder Judiciário, né, que fizeram esse enfrentamento a partir da Operação Lava Jato, de 2014 para cá. Todas essas conquistas estão ameaçadas neste momento, né, com o propósito, né, de libertar, né, e de anular as condenações de corruptos como Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o pai da corrupção moderna no nosso país. Não é o único corrupto, tanto assim que a Operação Lava Jato colocou na pobreza, ou na pobreza não, colocou na prisão, condenou e colocou na prisão, né, representantes de amplos setores de vários espectros políticos, partidários e ideológicos, né? Tem gente lá, grandes empresários, banqueiros, né, milionários, e eu não sei por que o movimento negro toma as dores desses elementos. Se, por exemplo, eu visse hoje, 30 anos depois da luta da causa negra, alguma liderança negra no Partido dos Trabalhadores, ou então nos partidos de esquerda, no PCdoB, né? Se eu visse, por exemplo, algumas lideranças do movimento negro que eu conheço já há 30 anos, né, em posições de poder no país, economicamente falando, inclusive, né? Se eles tivessem se dado bem, como se deram bem os familiares de Lula, de José Disseu, daqui na Bahia, dos sujeitos aqui que entraram, que eram sindicalistas e hoje são bilionários, milionários, depois de ter passado pelo governo, né? Prefeitos da mesma forma. Se eu visse que tivesse algum negro, né, que recebesse algum benefício desse grande esquema, eu até compreenderia essa defesa canina que esses setores do movimento negro fazem, né, desses líderes, desses seus deuses, né, desses verdadeiros ídolos em que transformam essas pessoas desses partidos de esquerda que estão, digamos, na cúpula desses partidos. Mas eu não vejo nada disso. Eu vejo os negros, inclusive essa liderança negra, carcomida, envelhecida, como diz Mauro Golpo Fesetrônio, né? Cheia de gorduras, cheia de adiposidades, né? Tomando remédio para curar doenças, né? Devendo,
Eu não vejo ninguém bem. Os meus colegas do movimento negro há 30 anos estão todos envelhecidos, todos já na porta, sei lá, batendo a porta do além, né? Evidentemente, a maioria com bolsas, né? Bolsas da chamada cooperação internacional, ou então assessorando um ou outro parlamentar branco, porque esses negros não tiveram a capacidade de conquistar o voto do eleitor. Tanto é verdade que não se elegem nunca, mesmo numa cidade como Salvador, tem eleições para prefeito no próximo ano, né? Não há uma candidatura construída, né, com capacidade mesmo de ser bem sucedida. Vê-se uma movimentação toda aí agora de supostos prováveis candidatos à prefeitura de Salvador, gente que inclusive nunca fez um enfrentamento nem dentro dos seus partidos, nem um enfrentamento direto da estrutura de poder aqui em Salvador, e que agora se apresentam como desejosos de se candidatar. Sim, mas os partidos não construíram seus nomes, né? Nenhum movimento dentro do partido construiu ou viabilizou, né, essas candidaturas. Então eu não entendo, aliás entendo, de certa medida eu entendo, né, essa fidelidade canina, eu nem diria canina, é pior do que canina, né? É uma fidelidade que tem a ver com o cativeiro mental que essas pessoas, né, que nada ganharam ou pouco têm a ganhar, que continuam em posições de subalternidade, mesmo nessas estruturas institucionais, que não falam por si, não criam uma ideia autônoma, né? Fica repetindo chavões, né? Fica adotando o ideário, não digo dos seus patrões, mas dos seus mentores, como se fosse ideal do movimento negro ou da causa negra. Quer dizer, por conta disso, o que eu digo para esses meus amigos é que eu continuo na mesma posição. Eu comecei minha luta aos 15, 16 anos de idade na favela do Calabar. Até hoje sou bem recebido na favela do Calabar, sempre fazendo enfrentamento. Então, essa minha autonomia é que faz com que eu aqui denuncie esse grande acordão contra a Lava Jato, né? E peço para que você, né, que compreende dessa forma que essas conquistas não podem ser perdidas, não por mim, não pelo movimento negro, esse movimento negro que é motivo de piada e de riso, né, a portas fechadas por parte dos brancos aqui no Brasil, né? Mas nós não podemos perder essas conquistas, que são conquistas da cidadania. O combate à corrupção são conquistas da sociedade brasileira. Então eu peço que você assine esse canal, se possível compartilhe esse conteúdo. Estou aberto à discussão, aberto ao debate, aberto ao dissenso, né? Mas infelizmente eu falo para mim mesmo, porque esses que divergem de mim sequer têm coragem do debate aberto, de me convidar para o debate aberto com eles, porque os seus argumentos não são baseados em fatos, e eu vou apresentar dados e fatos que mostram a importância que teve e que tem na história do Brasil a Operação Lava Jato, graças à ação de alguns agentes públicos. Entre esses agentes públicos está o juiz Sérgio Moro, hoje ministro, infelizmente, ministro de um projeto conservador, que é o projeto de Jair Bolsonaro, que nós temos também que estar acompanhando de forma crítica e condenando também todas as suas tentativas desse projeto, né? Todas as suas tentativas de destruir direitos históricos, inclusive inscritos na Constituição da República. Um abraço.